Fala turma, mais um vídeo de análise de jogos de futebol, só que agora com a volta, o retorno dos campeonatos europeus, isso mesmo, hoje já vai ter análise de jogo do campeonato português, campeonato holandês, exatamente o jogo do Ajax, campeonato francês, campeonato inglês e ainda tem o líder do Brasileirão, o Botafogo, o Fogão, jogando em casa contra a equipe do Internacional. Então você não pode perder nenhuma dessas análises. Fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já dá logo o like aí, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser notificado, para você receber lá aquele sinozinho quando eu postar algum conteúdo aqui novo para vocês, beleza? Tem R$5 gratuito aí na descrição desse vídeo. Muita gente me mandando lá no meu Instagram, lá no meu direct, falando: pô Pedro, peguei lá o bônus, o crédito lá, já fiz um dinheiro, já fiz umas apostas, consegui acertar, pô, valeu, obrigado. E é muito interessante porque é uma forma de vocês iniciarem no mercado sem precisar colocar o seu dinheiro. Tudo bem que é R$5 e tal, mas é melhor do que você ter que depositar, né? Então vamos pra cima, abração, vamos embora que tem bastante jogo pra gente analisar. Turma, já vou começar exatamente com o time que eu estou usando a camisa, Ajax, jogando em casa contra a equipe do Heracles. Detalhe para o Ajax, na temporada anterior ficou na terceira colocação e acabou ficando de fora ali da zona de Champions League. Joga contra o Heracles, que é o time que foi o campeão da segunda divisão do campeonato holandês. Jogo ideal para o Ajax começar vencendo, começar com o pé direito e tentar aí ser novamente campeão holandês. Então, acredito que o Ajax vem muito forte para essa temporada, joga dentro de casa, primeiro jogo, mas tomem sempre cuidado com essas primeiras 3, 4, 5 rodadas. É justamente nessas primeiras rodadas que os times europeus, os grandes europeus, costumam dar um tropeço aqui e ali. Por quê? Os times estão vindo de uma pré-temporada. Você vê Mbappé, que não está sendo nem relacionado. Você vê Neymar, que é uma incógnita. Messi saiu. Vários times europeus perderam grandes estrelas para o futebol árabe. Então, assim, toma cuidado nesse início, não começa logo pesando a mão, vai trabalhando com unidade, como a gente já vem trabalhando legal ali com o Campeonato Brasileiro, nessas primeiras rodadas de europeus, continua trabalhando também o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro Série A, que você vai ter aí melhores resultados. Os números do Heracles, eles são ótimos justamente por conta que ele foi o campeão da segunda divisão. Então, a sequência dele vem muito positiva. Agora sim, campeonato holandês é sempre um campeonato muito bom para o mercado de gols. Geralmente essa linha ela vem bem esmagada, mais de 1,5 a 1,10, mais de 2,5 a 1,33. Sinceramente, a gente pode trabalhar aqui um gol no primeiro tempo a 1,18 também não acho interessante. Vou começar aqui cravando vitória do Ajax para começar a competição, para começar a temporada, jogando um time que acabou de vir da segunda divisão. Jogo ideal para o Ajax começar metendo gol e ganhando esse jogo. Se você não quiser trabalhar com a vitória do Ajax, pelo fato do time estar vindo da pré-temporada, aí você pode trabalhar o mais de 2,5 a 1,33, que sinceramente não me agrada. Eu acho uma odd muito baixa para over 2,5, apesar do campeonato holandês ser um dos campeonatos mais over gols que existe no mundo, beleza? Então essa é a análise para iniciar aí o time do Ajax. Vamos agora de campeonato francês, o campeão da última Ligue 1, que foi o PSG jogando em casa contra a equipe do Lorient. Lorient, no último campeonato, foi o 10º colocado. Não foi nem tão bom, nem tão mal. Não brigou para cair, mas também não brigou pelas vagas para as classificações de competições europeias. PSG que vive ali um dilema com Mbappé. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, sinceramente. É a primeira vez que eu vejo. No aplicativo de resultados, vê se você consegue ver aqui, Mbappé inativo. Eu nunca vi isso, cara. Nunca vi. Simplesmente a ordem dos sheiks é que se Mbappé não renovar ou não sair com venda, ele não vai jogar nessa temporada. Simplesmente os caras vão deixar o cara de molho. Imagina. Se você fosse Mbappé, o que é que você faria? Fala aqui pra mim. Você ficaria no PSG mais uma temporada, sairia de graça ao final dessa, só que aí você não jogaria. Você facilitaria a sua venda para o Real Madrid e jogar num dos maiores times do mundo, se não
ou maior, ou você faria uma renovação de contrato com o PSG. E ainda tem uma outra opção, você ir para o futebol árabe aí ganhando bilhões. É difícil, né? A gente às vezes até critica, mas tem que se colocar no lugar do cara. Então, não sei, sinceramente, não sei. Eu acho que Mbappé, ele aspira ainda por outras coisas, além da parte financeira. Aspira a ser o melhor jogador do mundo. Ele disputa esse ano, mas sinceramente acho que ninguém tira de Lionel Messi, por tudo que fez na Copa do Mundo. Mas beleza. O PSG, ele é um time que vem marcando muitos gols, porém tomando muitos gols. Tem que se levar em consideração que aqui também tem incluso os jogos que eles jogaram amistosos, aí amistoso time misto, e chega no segundo tempo muda o time todo. Mas falando, ainda assim, o PSG ele tem um time forte. Ele tem ali o Marco Verratti, ele tem o Neymar, ele tem uma zaga muito boa, tem o goleiro Donnarumma. Então mesmo sem Messi, mesmo sem Mbappé, o PSG, para o campeonato francês, ele ainda está um nível bem acima, principalmente se for comparado com o Lorient. Porém, é um time que vem tomando muitos gols. Para esse jogo, eu trabalharia aqui dois mercados. Ou uma vitória do PSG, ou mais de 1.5 gols. Só que essa odd de mais de 1.5 gols a 1.17, ela não me agrada. Qual é a forma interessante de trabalhar esse mais de 1.5 gols? E isso eu vou passar a falar bastante agora com o retorno dos europeus. Espera começar o jogo, espera passar ali mais ou menos 10 minutos. Se o jogo tiver 0-0, essa odd deve subir mais ou menos para 1.30. Aí sim, você entra no ao vivo para poder sair mais do que 1.5 gols. Tem ainda uma outra opção, que é sair um gol no primeiro tempo. Isso é bem comum dos jogos do PSG, é tanto que tá aqui, ó, over 0.5 HT em 80% dos seus jogos. Então, essa daí são as opções de análise para esse jogo de PSG e Lorient. Mas a minha melhor opção é esperar o jogo começar. Passou ali 10, 15 minutos, jogo 0-0, você entra no mais de 1.5 gols, que pode ser interessante. O PSG é um time que vem tomando muitos gols. Vamos à análise de mais um jogo europeu, agora com o campeonato português. A equipe do Sporting jogando em casa contra a equipe do Vizela. Pode observar aqui que a odd do Sporting está bem baixa, não indico trabalhar. A 1.14, retorno dos campeonatos, time voltando de pré-temporada, sinceramente não indico. Pedro, você acredita na vitória do Sporting? Acredito, eu só não vejo o valor a 1.14. O último jogo do Campeonato Português foi justamente Sporting contra Vizela, porém na casa do Vizela. O Sporting conseguiu vencer por 2-1. O Vizela terminou o campeonato na 12ª colocação e o Sporting terminou o campeonato na 4ª colocação. Terminou atrás do Braga, ficou fora da Champions League, até mesmo da fase de classificação para a Champions. Quem ocupou essa vaga foi justamente a equipe do Braga, que terminou à frente da equipe do Sporting. Então, assim, uma grande derrota para o time do Sporting, que estava acostumado aí nas últimas temporadas a estar presente ali na Champions League, sempre dentro das 3 maiores forças do campeonato português. Então, assim, o Sporting precisa fazer um campeonato, uma temporada 23-24 melhor do que foi a última. Só que, com essa odd aqui, sinceramente, não dá para trabalhar. O Sporting marcou gols nas últimas 8, não perdeu nas últimas 8, marcou 2 ou mais gols nas últimas 6, porém é um time que leva muitos gols, levou gols em 80% dos seus jogos, over 2.5 nas últimas 5. O Vizela levou gols em 80% dos seus jogos e não ganhou 80% deles. Para esse jogo aqui, a minha melhor análise é o mais de 2.5 gols. É uma odd que foi bem presente no padrão do Sporting jogando em casa durante o Campeonato Português passado. Então, pelo menos nessas primeiras rodadas, você vai me ver fazendo um comparativo com a temporada passada, porque é quando a gente tem a melhor forma de análise, e isso daí é uma sugestão para vocês. Não compare com os resultados dos amistosos, esse daí eu sinceramente não levo em consideração, não fiz uma única operação sequer em amistosos. Eu não gosto de operar amistoso e não indico para quem trabalha aí de forma profissional trabalhar com jogos amistosos. Então, eu prefiro fazer o comparativo com a última temporada nos jogos recentes do que comparar com jogos dos amistosos. Então, a minha análise para Sporting Vizela, onde eu vejo mais valor, é no mercado de gols. Mais de 2.5 gols, numa odd aí de 1.57. Essa é a minha análise para Sporting de Portugal contra a equipe do Vizela. E vamos agora de Premier League. De longe é o campeonato que eu mais gosto de todos. Comparar com o francês,
alemão, italiano, português, de todos, para mim, é o melhor campeonato, é a melhor competição. E aqui você tem o Arsenal, que quase foi campeão da última Premier League, enfrentando em casa a equipe do Nottingham. O Nottingham Forest, que é a equipe dos ex-palmeirenses Danilo e Gustavo Scarpa. Scarpa que tem pouquíssimo espaço nesse time. Sinceramente, não sei porquê. Para mim, Scarpa é um ótimo meio de campo e tinha sim vaga nesse time. E acompanhei desde a temporada passada. Arsenal marcou gols em 80%, levou também em 80%. Nottingham marcou primeiro nas últimas 7, levou gol em 90%. Galera, detalhe para Arsenal e Nottingham. O último jogo entre eles, que foi justamente pela Premier League, o jogo foi 1-0 Nottingham na casa do Nottingham. O que é que acontece? Essa odd aqui do Arsenal esmagada. Eu sinceramente não trabalharia essa vitória do Arsenal a 1.18. Se fosse trabalhar a vitória do Arsenal, que fosse no primeiro tempo. Mas para início de pré-temporada, início de temporada, eu sinceramente não indico. O que é que acontece? Fazendo um comparativo aí com as últimas início de temporadas, dos últimos 2-3 anos, eu dei uma olhada. Os times ainda que não estão entrosados, tudo bem que o Arsenal manteve aí quase que toda a sua base. Mas o que é comum de acontecer? É comum ter jogos com menos gols do que o que você costuma ver durante o campeonato. E aí, eu chego aqui no menos de 3.5 gols e me deparo com a odd de 1.80 para não sair 4 gols ou mais nesse jogo. Eu sei que não é um mercado bom para operar durante a competição. Durante a competição, dificilmente você vai me ver operar com mercado de under 3.5, principalmente na Premier League, no Campeonato Alemão e Campeonato Português também, a depender, quando é Sporting, Benfica e Porto. Então assim, só que eu vejo o valor no menos de 3.5 gols a 1.80, pelo fato de ser o início da temporada. Então assim, início de temporada, você pegar uma odd aí de 1.80 para não sair 4 gols ou mais nesse jogo, eu vejo o valor, e aí é onde está o meu palpite para esse jogo de Arsenal e Nottingham Forest. Menos de 3.5 gols a 1.80 para você entrar com uma unidade. Não é operação para você juntar com a outra e fazer uma múltipla. Então essa é a minha análise para Arsenal contra Nottingham Forest. E para encerrar com chave de ouro o nosso sabadão de futebol, temos o líder do Brasileirão jogando em casa contra a equipe do Internacional. Isso mesmo, Botafogo e Inter. O Inter que teve uma classificação heróica em casa contra a equipe do River Plate. O Botafogo teve um jogo sofrido fora de casa, mas também conseguiu classificar na Sul-Americana. Galera, Botafogo, o que é que acontece? O time já abriu uma grande vantagem no Brasileirão, porém vai ficar sem o seu principal jogador pelas próximas rodadas. Tiquinho Soares machucou e vai desfalcar a equipe do Botafogo, o que é um grande desfalque para a equipe do Botafogo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na classificação, só em um detalhe com vocês. Vamos ver se a internet colabora, pronto. O Botafogo, em 18 jogos, ele tomou apenas 10 gols. Isso mesmo, 10 gols. Ninguém chega nem perto do que é a defesa do Botafogo, muito por conta daquele zagueiro, o Adrielson. O cara é muito bom, cara, muito bom. Então assim, ó, Botafogo tomou 10 gols em 18 jogos. Vou olhar aqui, ó, dentro de casa. Dentro de casa são 9 jogos, 9 vitórias, 20 gols feitos e apenas 2 gols tomados. O Botafogo tem uma média aí de levar um gol em casa a cada 4.5 jogos. Então tem uma defesa muito boa. Mesmo que o time não tenha o seu melhor atacante, o seu melhor jogador em campo, ainda assim a defesa do Botafogo é muito boa. O time tomar um gol a cada 4.5 jogos quando joga dentro de casa é uma média incrível. Como visitante, o Inter marcou 6 gols em 9 jogos. É uma média de menos de um gol por jogo quando joga fora de casa. Então, diante disso, diante desses números, eu vou criar uma aposta aqui para vocês. Observe, o Botafogo não perdeu nas últimas 10, marcou gols em 80%. Então, eu vou criar aqui com vocês. Ó. Eu não vou trabalhar com a vitória seca do Botafogo. Botafogo sem Tiquinho, Botafogo jogando, tentando administrar sua vantagem de pontos no campeonato. Eu vou preferir trabalhar aí Botafogo ou empate, para poder trabalhar um pouco mais safe, certo? Então vem aqui, ó. Opa. Hipótese dupla, Botafogo ou empate.
e vou trabalhar total de gols menos de 3,5 gols. Porque, sinceramente, com a defesa igual essa do Botafogo, trabalhar mercado de under gols quando o Botafogo joga dentro de casa é uma boa opção. Então a gente trabalha em cima do valor. A odd deu aqui 1,53, 53% de retorno, ideal para a gente colocar aquela unidade. Então a minha análise é o Botafogo não sair derrotado nesse jogo e ter menos do que 3,5 gols na partida. E o nosso palpite gratuito já está aí na tela para vocês, é menos de 3,5 gols no jogo entre Botafogo e Internacional, e o Botafogo não sair derrotado dentro de casa. Detalhe, Botafogo jogando em casa por esse Campeonato Brasileiro, foram 9 jogos, 9 vitórias, 20 gols feitos, apenas 2 gols sofridos. Joga contra a equipe do Internacional, que não tem aí um bom ataque nesse Brasileirão. Então, a minha análise é um mercado de under gols, de menos gols, juntamente com a dupla do Botafogo, para o Botafogo não ser derrotado. E aí, você acredita que é nesse jogo que o Botafogo vai justamente ser derrotado dentro de casa? Deixa a sua opinião, deixa o seu palpite aqui embaixo. Se você for torcedor do Palmeiras ou do Flamengo, você vai torcer que o Botafogo tropece. Mas eu, sinceramente, analisando friamente esse jogo, acredito aí que o Botafogo não saia derrotado jogando dentro do seu estádio. E dessa forma aí, encerramos mais um vídeo de análise. Hoje, com o retorno dos campeonatos europeus, falei durante o vídeo e vou falar de novo. Galera, pega leve nas primeiras 3, 4, 5 rodadas. Os times estão vindo de uma pré-temporada. Você vê um PSG aí que tá cheio de problemas internos. O Messi já saiu. O presidente não quer colocar o Mbappé para jogar. Neymar é uma incógnita também. Então assim, ó, pega leve nesse início de temporada. É justamente nesse início de temporada que os grandes clubes europeus, eles tropeçam mais diante de alguns adversários de menor expressão, beleza? Então pega leve, vamos pra cima, fica tranquilo, ainda tem o resto da temporada toda pra gente operar com esses campeonatos europeus. Valeu, abração, amanhã tem vídeo novo, hein? Tem vídeo do Domingão pra gente encerrar a semana com chave de ouro.